que certos homens, né, meu amor? Mas nós vamos seguir a risca aqui. Glória a Deus. Irmãos, aqui, a partir do verso 8, ele vai falar sobre os 37 valentes de Davi. Mas nós vamos ler só até o verso 12. E depois, os irmãos estiverem nas suas casas, meditem até o verso 39, né, sobre o que Deus falará conosco. A minha Bíblia é pequenininha, as letrinhas, e aí eu descobri que no celular a gente pode aumentar, né? Eu vou, em homenagem aos meus mais de meio século, eu vou ler por aqui. Todos encontraram, irmãos? Tem gente procurando ainda. Quem não encontrou, diz Escola do... Segunda Samuel 23, 8 em diante. Até o 12. Estes são os nomes dos poderosos que Davi teve. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera aos 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi. E entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se juntaram à peleja, e quando se retiraram os homens de Israel. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar as mãos e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento, e o povo voltou junto dele, somente a tomar o despojo. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Senta glorificando ao Senhor. O tema hoje, não valentes de Davi, mas valentes de Deus. Então, estava com Davi ao menos 37 pessoas consideradas os valentes do rei, o valente de Davi. E eles andavam juntos, eram seus consultores de guerra, mas dos 37, havia um grupo seleto, né, de 5 pessoas. 3 eram os cabeças, né, que foram os 3 que nós lemos, Josebe, Basebete, Eleazar e Samar. Graças a Deus que nos dias de hoje os pais não têm assim, a coragem de colocar o nome dos filhos com esses nomes, né, irmão? Que nome estranho. Mas eram esses camaradas. Esses 3 eram linha de frente. E os outros 2, Abissai e Benaia, eles tentavam também, quase chegando no nível desses 3. Ou seja, esses 5 eram pessoas que ele realmente poderia confiar. E que estavam tentando ali chegar no nível, queridos irmãos, da necessidade que havia na guerra, na luta, na batalha do dia a dia. E eles eram fiéis com Davi, estando ao lado dele, e eram, como diz o livro de Provérbios 18, 24,
amigos mais achegados que o irmão. E glória a Deus, queridos irmãos, que numa comunidade como essa, há sempre aqueles mais achegados que o irmão. Não que o pastor ou a pastora faça acepção de pessoas, mas o próprio Jesus, no meio dos 70 tinha 12, no meio dos 12 tinha apenas 2 que realmente andavam, que conversavam de forma mais profícua, mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso acontece. Então, queridos, essas pessoas, elas não quiseram estar no ostracismo. Pastor, que palavra feia, ostracismo, esquecimento. E escreveram realmente ali o nome deles, colocaram o nome deles ali na história, né, dos primeiros dias, ali onde ainda não havia igreja, mas havia um templo. Ainda não havia a igreja como é hoje, mas havia um local onde se apresentavam os holocaustos, onde se apresentavam as ofertas alçadas, onde realmente Deus recebia ali. Glória a Deus. Então Deus, eles estavam ali, queridos irmãos, na congregação de Davi, como rei de Israel. E continuou fiel. Eles estavam na sua consagração, quando verdadeiramente, né, ele tomou o reino ali, não porque Deus já o havia ungido rei. E é interessante porque Davi, mesmo ungido rei, isso não subiu à cabeça de Davi. Quando o profeta entra a casa ali, e testa todos os irmãos, Davi foi chamado, e onde Davi estava, a apacentar as ovelhas. E Davi volta a apacentar as ovelhas. Era necessário que Davi tivesse primeiro uma experiência com Deus. Eu acho interessante que o meu pastor presidente, ele fala assim, olha, antes de matar urso e leão, Davi deve ter começado a matar barata, depois lagartixa, um bicho maior até crescer. Isso é a conjectura que ele faz. Mas ele primeiro voltou para o lugar. Ou ele chegou lá e disse, olha Saul, sai fora daí que agora sou eu. Não. Ele foi fazer a sua obrigação, ser obediente ao seu pai e de uma certa forma também aos seus irmãos, até o momento em que ele teve a oportunidade de estar de frente com aquele gigante de Golias. E cair na graça do povo, na graça do rei por algum tempo, lutar as guerras do reino, viver dentro do palácio, saber como é que era o reinado e como é que era ser rei, para depois. E essas pessoas, queridos irmãos, estavam ali desde o início e foram fiéis. Esses valentes foram fiéis. Talvez, ou quase certeza, que a principal característica do valente é a fidelidade àqueles que estão sobre eles. E é muito difícil, nos dias de hoje, encontrar alguém fiel. Fiel em todas as circunstâncias, e essas pessoas eram fiéis. Mas por quê? Porque Deus busca homens que continuem com a obra. Homens que continuem o legado, aleluia. Homens que olham não para o líder aqui como se fosse o imaculado, a pessoa que não vai errar, a pessoa que jamais sairá daqui e se não for ele não serve outro, não. Ah, querido, a fidelidade traspassa muito mais do que nomes de pessoa, mas a causa do reino de Deus. Aleluia! Deus busca homem que persevere. Valentes que perseverem, que não desistam por qualquer coisa, ou que jamais desistam. Ah, queridos irmãos, uma máxima nas igrejas, não sei se aqui também, e dizer que grupo de igreja só funciona se for jovem ou se for mulher. Graças a Deus pelas irmãs. Glória a Deus,
as irmãs que do ciclo de oração, as irmãs que sustentam a igreja também em oração, no seu trabalho também aqui cotidiano, na igreja, glória a Deus. Eu sou líder de homens de setor, né? Eu sou líder de 6 igrejas de homens do meu ministério. É muito difícil lidar, porque parece que, pastor Bruno, parece que é um negócio encroado, sabe? Mas glória a Deus que nós estamos conseguindo vencer batalhas, vencer essas barreiras, sabe? Às vezes até para ensaiar é complicado, mas graças a Deus que Deus deu sabedoria para o homem inventar a tecnologia. Aí quando não dá para ensaiar, a gente vai lá no virtual e começa também a passar, e a gente vai fazendo a obra do Senhor. Deus precisa de homens e mulheres que perseverem, que não desista. Qual é a tua dificuldade, querido irmão, no departamento que Deus colocou você? Deus precisa de homens e de mulheres que prossigam firmes, mesmo diante de uma lista enorme que nós mesmos na nossa mente fazemos. Se nós observarmos, os pais da igreja também tinham listas enormes para dizer que não davam conta. Um era gago, outro era bruto, outro era ignorante, outro era isso. Eu sou assim, eu sou de dura serviço, eu não sei falar, eu tenho pouca leitura, eu isso, eu aquilo. E a gente começa, queridos irmãos, a fazer, a construir os nossos próprios gigantes. E Deus precisa de pessoas que prossigam. A igreja e a Deplan de Planaltina, Goiás, aqui no bairro do Imigrantes, conta contigo. Prossigam na obra. Mas a igreja e a Deplan de Planaltina, Goiás, no bairro do Imigrante, querido irmão, não pode ficar ou continuar ou permanecer, se é o caso, como um mero espectador da palavra, como um clube social, em que vem aqui para apenas se reunir num domingo, num dia de Santa Ceia, num dia de congresso, num culto de libertação, numa doutrina, no ensino da palavra, né? Muitas pessoas acostumadas, queridos irmãos, com a rotina do culto mecanizada, e o Senhor pede que você prossiga de outra forma. A igreja das 4 paredes, ela necessita prosseguir lá fora e mostrar a que veio. Homens valentes do Senhor, você também foi chamado para essa obra. A obra não é só das irmãs, dos jovens. A obra não é só do ciclo de oração ou do departamento de evangelismo. Prossigam, sabe? Deus, o tempo todo, quando eu fui estudar essa palavra, essa mensagem, Deus, o tempo todo, na minha mente vinha a palavra prosseguir. Prosseguir é não desistir, sabe? Às vezes, no meio da caminhada, como daqui, você vai daqui para o plano piloto e pega o ônibus errado, o que você vai fazer quando você vê que pegou o ônibus errado? Você desce no primeiro ponto e vai pegar o ônibus certo, para você voltar para onde você deveria ir. Aleluia! Tem muita gente dentro da igreja e está no ônibus errado. Prossiga. Deus busca homens que mirem para o alvo. Qual é o teu alvo, irmão? Nós estamos muito presos às nossas demandas pessoais. Digo para vocês sem medo de errar, a maioria de nós, quando ajoelhamos numa vigília, ou na nossa oração devocional, na nossa casa, ou nas madrugadas, temos bastante demandas com Deus. Mas poucos têm a posição da entrega. E quando nós estamos na posição da entrega, aleluia, Deus abre o mar vermelho, aleluia, Deus ressuscita, Deus faz com que as coisas aconteçam, aleluia.
Pouco se fala nos dias de hoje no tal depósito de oração. Por que fulano ora tanto? Não, ele está aumentando seu depósito. Ele está aumentando o seu crédito com Deus. Para quando ele precisar, Deus está ali, ali pronto para ajudar. Prosseguir para o alvo. Prosseguir para o alvo não é algo fácil não, irmão. Prosseguir para o alvo denota uma atenção toda especial no meu chamado pessoal. Ei, homem de Deus, Deus chamou para você ser valente de Deus. Aleluia. Ei, Deus chamou você para ser valente. Prossiga, continua. Então, a gente aprende aqui, e agora eu começo a ministrar a palavra de Deus. Algumas qualidades dos valentes da Bíblia. Primeira qualidade, eles não se amedrontaram diante do tamanho do inimigo, do tamanho do exército, da estatura dos homens. Eles não se abalaram com essas coisas. Olha só no versículo 8, Josebe-Basebete brandiu uma lança contra 800 e os feriu. Quem enfrenta 800 homens venceu o pior inimigo, o medo de tentar. Esse é o pior inimigo nosso, o medo de tentar. A frustração da derrota, queridos irmãos, é bem menor do que a frustração do medo de não ter tentado. Muitos de nós temos esse problema. O valente é aquele que não desiste diante das circunstâncias. Não adianta, isso não dá. É porque isso, é porque tal situação, isso, aquilo. A gente começa a pintar, fazer listas. Josebe deveria ser um homem que não ouviu o conselho dos covardes. O seu coração era confiante. Lembra dos espias? Que é mandado lá para poder avistar a terra que Deus prometeu. Quem foi que prometeu a terra? Quem foi que prometeu a terra? Deus prometeu a terra. Eles vão lá avistar. A maioria enxergou os gigantes. A maioria enxergou as dificuldades. Porém, havia dois valentes de Deus. Josué e Caleb disse assim, é bem verdade tudo isso que eles estão dizendo. Mas nós presenciamos 2 homens tendo dificuldade para carregar um cacho de uva. E nós vamos em um nome do Senhor e venceremos. Queridos, abrindo parênteses aqui de um testemunho pessoal, apenas 2 minutos. A nossa sede do Ministério Videira, onde eu congrego, lá em Planaltina, era num lote de 200 metros quadrados. Eu era novo convertido à época, mas só que eu sempre tive carteira de entrão. Né? Sempre, quando me dava oportunidade, eu falava. E uma vez, a gente ganhou uma concessão de um terreno de 2.545 metros quadrados. Quantas vezes mais? Mais de 10 vezes maior. Ia reunir um pessoal assim, mais ou menos um tanto desse assim, um pouco mais, né, porque era igreja sede. E a maioria disse, mas lá é um bairro novo. Lá tem buraco, pastor. E nós estamos aqui no asfalto. Olha a igrejinha, tanto que é pronto, tanto bonitinha, prontinha. Era chamada a igreja do Castelinho. E realmente a igreja é bonitinha. Até hoje existe essa igreja lá. Que foi negociado com aquela igreja do Evangelho Quadrangular. Não, metodista. E aí, o irmão Sérgio, cooperadorzinho, lá como o irmão do Gude está ali, ó, em pé. Eu falei, pastor, eu posso falar? Ele disse, pode. Pastor, tem tudo isso aí. Eu nem conhecia direito a Bíblia, irmão. Depois que eu fui saber da história de Josué e Caleb, eu disse, olha, mas lá é maior, pastor. Nós estamos aqui alugando umas lojinhas na frente aqui para fazer salinha de criança. Que história é essa?
Vamos para lá. Lá vai ser, daqui a pouco o governo passa o asfalto, daqui a pouco, irmãos, está lá a igreja grande, sabe, com salas de aula, escola de música, escola de informática, sabe, coisa enorme, coisa gigante, isso no ano de 2002. Eu aceitei Jesus em 2001. Então, muitas vezes, queridos irmãos, nós observamos alguma coisa que aquela pessoa que talvez tenha uma graduação maior, ela fala e esquecendo dos pequeninos. E Josué e Caleb, até aquele momento, eles não pertenciam, queridos irmãos, à história. E eles passaram para a história como valente do Senhor. Ei, nós vamos em o nome de Deus. Nós vamos para aquele lugar lá, vamos ocupar aquela área especial e vai ser a igreja mais bonita de Planaltina DF. Hoje é uma das igrejas que abriga a convenção quando tem as reuniões, da convenção quando tem as convenções. Aonde que isso? E hoje eu chego lá e eu olho, meu Deus. E Deus fala no meu coração, não para massagear o meu ego, que nós não precisamos disso. Para a glória do Senhor. Ele disse, você fez parte dessa história. Pode passar 30, 40, 50, 100 anos. Vai estar lá, querido irmão, na ata daquela reunião, que o cooperador Sérgio falou acerca disso e o pastor presidente considerou o que ele falou. Isso que precisamos. De pessoas, queridos irmãos, que tragam um projeto pronto para o pastor. Ai, pastor, a igreja está tão parada. Ai, pastor, a igreja está tão na mesmice. E Deus, às vezes, te dá um projeto ali na oração, querido. Ajude o teu pastor a pastorear. Ah, mas eu não tenho tempo. Então, pelo amor de Deus, não critica. A gente chega ali com orgulho para a glória de Deus. Aleluia. Então, Josebe devia ser esse homem, sabe, corajoso. Então não escute as pessoas, o que as pessoas dizem de você, considere o que Deus diz. E o que Deus diz? Agindo Ele, quem impedirá? Se creres, verás a glória de Deus. Olha o que Deus diz para mim, para você, na palavra que ainda para os dias de hoje, ainda serve para mim, para a tua vida. Tudo é possível ao que crê, valente de Deus. Tudo é possível ao que crê, valente do Senhor. Glória a Deus. Devemos tentar pela fé, senão seremos eternos perdedores. Circunstância não está favorável, mas Deus prometeu. É bem verdade que tem gigante, mas Deus prometeu. É bem verdade, irmãos, lá na área lá, só para falar para os irmãos, sabe o que tinha lá, irmã ali? Na área, era uma boca de fumo. Primeira coisa, ganhamos a concessão. Eu acho que o governo falou assim, nós não estamos conseguindo expulsar aqueles camaradas lá, vamos botar os crentes para ver se nós acabamos com aquilo ali. E acabou. Ah, pastor, não vou para aquele lugar lá não. Cheio de vagabundo lá, cheio de gente vendendo droga, cheio disso, cheio daquilo. Pois é. Muitos deles se converteram, se tornaram obreiros para a glória de Deus. Olha aí a visão. Olha a visão de Deus lá na frente. Se chegar alguém aqui e dizer, pastor, é o seguinte, Deus me deu um projeto aqui para a gente fazer uma sopa aqui, sabe? E sair batendo de casa em casa. Ai, que loucura é essa? Todo mundo tem comida, não tem comida, pode ter até comida, mas não tem Jesus. Pode ter até o alimento físico, mas não tem o alimento espiritual. Ei, ofereça aquilo que você tem de mais precioso, aleluia, que é a graça de Deus da sua vida. Valente de Deus. Glória a Jesus. Segunda coisa que eles tinham, eram movidos por uma grande persistência. Olha lá no verso 9 e 10. Enquanto os filhos de Israel se retiravam, Eleazar se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar com a mão grudada na espada. Naquele dia Deus operou grande livramento.
Ele lutou com tanta obstinação, com tanta vontade, que a espada ficou-lhe presa à mão. Sabe, irmão? Sabe o que é obstinação? É você ter certeza. Mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus vai agir. Quantas vezes nos momentos de luta, a primeira coisa que fazemos é largar a espada. O problema é que tem muita gente que está confundindo serviço com ser visto. E não é a mesma coisa. Ser visto é uma consequência que pode ou não acontecer. Mas, grava isso aí, viu? Se tiver caneta, escreva o que eu vou te dizer. Se ninguém te vê, tem alguém que está te vendo. Aleluia. Tem alguém que te enxerga como valente do Senhor. Aleluia. Aquele que não desiste, aquele que vai adiante e continua. Glória a Deus. Glória a Deus. Acreditar no amanhã faz parte da fé. As pessoas ficam cabisbaixas, com uma lutazinha aqui, outra luta acolá, sabe? Mas quando abre a janela de casa, mesmo que a despensa esteja vazia, podem respirar. Talvez você não passou por um Covid privado de respirar, como eu passei. Talvez você começa você começa a ter outros olhos, depois que você passa por uma prova dessa. Então você tem ali uma razão para glorificar o Senhor todos os dias. Mas a minha luta é maior do que os meus olhos espirituais. A luta está fazendo com que eu fique míope. Sabe? Uma catarata do diabo tem invadido a minha visão. Eu não consigo enxergar as coisas de Deus. Aleluia. Não estamos mais pregando sobre a salvação, sobre a particularidade que é, queridos irmãos, e a riqueza que está com os nossos nomes escritos, arrolados no livro da vida. Aleluia. Estamos preocupados com o boleto, com a prestação. Glória a Deus, você precisa mesmo disso, mas nós não estamos mais falando e preocupados com a salvação. Queremos que o nosso vizinho chato da direita e da esquerda vá para o inferno. E não temos a coragem de falar de Jesus. Muitos saem daqui 4 horas da manhã para ir trabalhar, queridos, e geralmente quem pega ônibus todos os dias se encontra com as mesmas pessoas daquele horário, senta na cadeira e ninguém sabe que você é crente. A igreja precisa, ei valente, tu precisa abrir a tua boca, porque Deus vai cobrar de ti. Tu precisa abrir a tua boca. Olha só o que Paulo diz. Em 1 Coríntios 10, 13 vai dizer assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Eu não aguento, está tão difícil. Não tem aquele ditado que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor? Eu acredito muito, não está escrito na Bíblia não, mas é verdade. Deus não vai dar uma aprovação até o ponto de você não aguentar. Não! Deus é contigo na batalha, querido. Hein? Aí ele diz, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Junto com a pressão vem o livramento. Eu preciso urgentemente meditar nesse livro. Eu não preciso ser pescador de profeta,
andar por aí à busca de profecia, sendo que eu tenho na minha mão a maior profecia. A profecia das profecias está aqui, querido. Eu dirigi uma igreja na roça e tinha uma irmã lá que podia vir pregador de fora, pastor Bruno, que ela fazia carinha de coitadinha. Pregador em cima dela. Claro. Pregador, às vezes, sem visão de Deus, em cima dela. Atrás de profecia. E um dia eu disse para ela, minha irmã, enquanto a senhora não mudar, eu não estou profetizando, não, estou orando pela senhora, mas enquanto a senhora não mudar a postura da senhora com relação a Deus, com relação às promessas de Deus na sua vida, em acreditar piamente que Deus é fiel para tirar você da situação adversa que você se encontra, Deus não vai operar nada. Sai desse negócio de correr atrás de profecia, porque os valentes de Deus são fiéis até o fim, na luta e nas batalhas da vida. Ah, irmão, querido, todo mundo aqui tem luta. Quem não tem luta, irmão? Só que a diferença é que nós sabemos quem batalha conosco. Nós sabemos quem peleja por nós. Nós sabemos, queridos irmãos, quem é conosco. Aleluia. E o valente, ele sabe que Deus conhece o limite dele. Tá? Terceiro, o valente defende aquilo que conquistaram. Nós conquistamos. Aí lá no verso 11 vai dizer, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou mais um grande livramento. Entre tantos milhares de livramentos. Samar defendeu uma plantação. Porque eles invadiam e deixavam o povo com fome. Senhor, mas que negócio é esse? Ah, espera aí, vou levantar um valente aqui. E levanta Samar. Para resolver o problema. Sabe? Deus conta comigo e contigo, querido, nessa batalha. Sabe? Mas, infelizmente, ainda existem aqueles que, ao invés de lutar ao lado do líder, quando vê alguém na rua, fala, olha, aquele pastor Bruno, sei não, viu? E tal, e tal, e tal. Queima ele. Aí, esse rapaz sabe que é mesmo? Eu não tinha observado, não. Aquele pastor é isso mesmo. Mas se é um valente de ser, pá, meu pastor não. Meu pastor é homem de Deus. Meu pastor ora por mim. Meu pastor, Deus colocou ele lá. Eu preciso andar com ele. Não! O valente não concorda com isso. Se você ainda não entrou na classe dos valentes, procure se alistar. Viu? Se aliste nesse exército de valente, em nome de Jesus, para as coisas acontecerem. Nos momentos de desespero e de perdas, ninguém fica do teu lado. Ninguém. Mas às vezes a luta é só nossa. Às vezes a peleja é só nossa. Às vezes tem coisa que a gente procurou. Sabe? Tem gente que procura luta, irmão? Tem ou não? Você ganha R$2.000. Vou profetizar que você ganha 10. Vou falar mais aqui. Você ganha 10. Amém? Você pode dizer amém? Você ganha 10. Você ganha R$10.000. Você quer gastar 15. Como é que é esse negócio? Essa conta não bate, essa conta não fecha. Se você ganha 10, você tem que gastar até 10. A minha tia dizia assim, olha, se eu ganho 10, eu gasto 5, guardo 5, e esses 5 que eu gastei é de reinvestimento para me ganhar mais, para me granjear mais. Não é? Não, mas aí você, às vezes, irmã, em nome de Jesus, não me leva mal. Às vezes a irmã está lá, a geladeira dela está bonita, rapaz. Está usada, mas está boa.
Aí ela passa ali na Casa Bahia, vê uma bichona grandona, sabe? No valor de um carro. Ah, mas eu mereço isso, Jesus, eu mereço isso, Senhor. E começa a colocar Deus no negócio, e Deus não está falando nada, mas eu vou, né? Aí pega a palavra do valente e busca a prova. O homem está com um carrinho ali, ó, está usado, mas está bom. Aí ele resolve trocar, aí entra na dívida. Ou então troca 6 por meia dúzia. Aquele velhinho ele já conhece os defeitos, o outro que ele não conhece. Aí começa os B.O., os negócios a acontecer. Aí está no meio do olho do furacão, Senhor me socorre. É assim ou não? Me socorre, Jesus. Mas nós não conquistamos terra nenhuma para poder entregar de mão beijada para Satanás, não. Para os inimigos, não, irmão. O apóstolo Paulo era preso de Jesus Cristo. Ele não era um presidiário do Império Romano, não, irmão. Ele era preso de Jesus Cristo. Então ninguém detinha a sua obstinação por fazer a obra de Deus, nem as cadeias. Porque os maiores livros que Paulo escreveu foi em cadeias. Sendo açoitado, muitas vezes, humilhado. Mas isso não calou a obstinação de Paulo. Nem nos naufrágios, nem nas intrigas, muito menos nas traições. Ele estava voltado para o alvo. E o alvo dele era Cristo. Amém? O valente não tem medo de se arriscar. O corajoso, sabe quem é o corajoso? É o medroso que acabou de orar. O medroso que acabou de orar se torna o quê? Corajoso. 4 ponto. Os valentes de Cristo, os valentes de Deus, fazem além das expectativas. Sabe aquele funcionário que é contratado para fazer a limpeza de um escritório, ele começa, para ele limpar só o chão, ele começa a limpar o teto, ele começa a fazer outras coisas, sabe? Deus também quer valentes dessa forma, que fazem além das expectativas. Observe que lá no verso 15 e 16, Davi desejou tomar uma água daquele poço. Então suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. E o servo de Davi observou: o meu senhor quer tomar água daquele poço. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto à porta de Belém, que era devidamente, fortemente armada pelos filisteus, e levaram água para o seu senhor. Belém estava sitiada por eles. Então, querido, o valente, ele surpreende o teu Senhor. Eles não precisavam ir, e ninguém os obrigou a ir, ninguém pediu, nem Davi, nem ninguém, o rei, ninguém, o general, ninguém que estava, mas ele ouviu o seu Senhor. O medíocre, ou seja, a palavra mediocridade é aquela pessoa na média. É medíocre, o crente medíocre. Né? O medíocre faz o que lhe mandam, mas o herói realiza os desejos do coração, ou seja, fazem além das expectativas. Deus quer valente além das expectativas. Qual a expectativa do presbítero? A expectativa do presbítero é orar pelos enfermos, de vez em quando ele ensina. Não, o presbítero pode fazer muito mais. Ele pode dirigir igreja, ele pode ir nos hospitais, ele pode fazer qualquer coisa. Qual a expectativa do diácono? Ficar na portaria, mas ele pode fazer outras coisas também. Qual a expectativa do pastor? Não, o pastor ele chega, abre a igreja e ora aqui e tal. Não, o pastor pode fazer muito mais. E, aliás, que nós estamos com muitos valores invertidos. Diáconos que não faz trabalho diaconal, presbítero que não sabe pregar, pastor que não pastoreia, apóstolo que não abre igreja, bispo que não... Enfim, fora da função. Nós precisamos entender isso. O servo faz o que mandam, mas o filho agrada o coração do pai. Crente fora da média.
acima da média. Amém? O valente de Deus não está acomodado com uma vida dentro das normas. Se eu fosse uma pessoa dentro das normas, ficava caladinho na reunião, talvez eu não seria pastor hoje. Talvez eu não teria oportunidade de presidir um dos maiores conselhos de pastores do estado, quiçá do Brasil. Conselho de pastor dessa cidade, e fui presidente durante 8 anos. Talvez é porque eu, como eu disse anteriormente, tem a carteirinha de entrão, né? Mas Deus se agrada de pessoas assim, que fazem além daquilo que é para ser feito. Porque existem todo tipo de líder. Tem muito crente trocando o pregador youtuber, trocando o seu pastor pelo pregador youtuber. O pregador que muitas vezes não tem nem pastor, que não está sendo pastoreado, que não tem ninguém sobre a vida dele. Prega algumas heresias, você é mesmo, é verdade, o dízimo é da lei, eu não preciso dizimar não. Não, colocou uma dúvida, uma caraminhola na cabeça, porque eu não estou aqui mais. Eu saí daqui. Eu abandonei aqui, porque é mais fácil. O smartphone. Certa feita chega uma irmã e disse: pastor, chorou aí, o salário aumentou, graças a Deus. Mas eu coloquei no meu coração que nós vamos dividir o dízimo. Viu? Eu vou dizimar aqui 30% aqui. Eu estou participando de umas campanhas ali na outra igreja, Universal. E eu era o pastor dessa pessoa. E eu vou dar 30% lá e 40% eu vou comprar de cesta básica. E isso está se repetindo em todos os lugares. Eu disse: quem tem pagado o preço pela irmã? A irmã quer fazer caridade, primeiro você tem que dizimar no lugar onde você congrega. Você quer congregar no Universal, fica à vontade. Nem eu, nem o outro pastor lá merece isso não. E outra coisa, quer fazer caridade, faça com seus 90%. Tira uma parte dos seus 90% e vai fazer obra social. Os 10% você entrega aqui. E o valente não faz isso, irmão. O valente compreende que dele é só 90%. Que o que não é dele, ele tem que entregar na casa do tesouro, na igreja. Se necessário, fazer prova de Deus, como eu já fiz várias vezes. Na luta, na batalha, pegar aquele envelopinho e dizer: Senhor, está aqui, está dizendo aqui atrás, está escrito. Como é que é esse negócio em Deus? E eu sentir o agir de Deus. Porque se eu ou você não dizimar, irmão, a igreja não vai fechar. O pastor não vai morrer de fome, nem tampouco a família dele. Nós estamos perdendo a oportunidade de sermos abençoados. Mas o valente enxerga que aquilo não é dele. Então, mas tem muita gente trocando, sabe? A sua salvação por reconhecimento. Muitos pastores trocando púlpitos aí por os púlpitos das igrejas, as pregações nas praças, por agendas. Talvez até na igreja inclusiva. Quem sabe aqui o que é a igreja inclusiva? Alguém sabe qual é a igreja inclusiva? Olha lá, o irmão do Gudes ali sabe. Como é que é, irmão? A igreja inclusiva, o cara sai, criado na Assembleia de Deus, tudo certinho, vai pregar lá na igreja dos gays. Porque ganha uma oferta grande. Tem muita gente fazendo isso. Tem muita gente largando tudo isso, queridos irmãos, para poder ser influencer digital de Jesus. Agora eu não sei qual é o Jesus. Então não são assim os valentes de Deus que se tornaram eternos insatisfeitos. A verdade é essa. Os valentes são eternos insatisfeitos.
Mas não o insatisfeito que está lá, ali na portaria ou aqui no púlpito, para criticar o pastor, mas para apresentar solução, para apresentar projeto. Pastor, vamos tentar isso. Pastora, vamos tentar aquilo. Vamos fazer dessa forma. Ô líder, vamos fazer assim. Eternos insatisfeitos. Começa com ele a obra. Eu acho que a igreja está evangelizando pouco. Ele começa a evangelizar. Aleluia. Quinto, os valentes não tomam para si a própria glória. A glória de Deus. Até porque Deus não divide a sua glória com ninguém. E lá no verso 17, ele diz assim: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida, de maneira que não a quis beber. Para os valentes de Deus, as necessidades deles não são maiores do que as necessidades do reino de Deus, da obra de Deus. As necessidades do valente, queridos, são pequenas diante da urgência do reino de Deus. Quem manifesta a glória de Deus, e ele não divide isso. A glória de Deus não divide isso. Eu estava aplicando prova lá, né? Vai ter, mês de julho agora vai ter consagração de obreiros. E eu que elaboro a prova, viu, pastor Bruno? Elaboro a prova, corrige a prova. E eu perguntando para o candidato a presbítero lá, né? Colocamos lá quatro opções. Qual era o atributo incomunicável de Deus? Uma boa parcela não sabia o que era um atributo comunicável. Aí teve um lá que colocou onipresença. Então, o Senhor comunica, eu também sou onipresente? Não. Não acertou que a questão era a misericórdia. Deus comunica conosco a sua misericórdia, a sua onipresença, a sua onisciência, a sua onipotência. Não. Sabe? Então a gente precisa compreender muitas coisas. Porque a gente precisa compreender primeiro aqui, dentro da palavra. Como a hermenêutica bíblica diz, que a Bíblia se explica por si própria. E sexto e último, para mim terminar. Terminando dentro do horário, glória a Deus. Os valentes de Deus fazem sabendo que já receberam suas recompensas. Eu quero abrir aqui um parênteses lá no livro, lá na Galeria dos Heróis da Fé. Existe um versículozinho lá que diz assim: todos esses morreram sem ter alcançado a promessa. Ele disse assim: não, 80% desses morreram sem ter alcançado a promessa. Então, todos esses, mas olhando para o alvo, declararam-se peregrinos em terra estranha. Ou seja, essa terra não é a minha. Eu vou continuar na promessa. Se a promessa não se cumprir, cumprirá nos meus filhos, na minha descendência. Mas eu vou continuar acreditando que Deus é fiel para cumprir a promessa. Sabe? Ele não estava ali por causa da recompensa. O próprio Davi, querido, no Salmo 51, quando ele peca com Betseba, e ele se rasga na presença de Deus, ele sabia que sem Deus ele era nada. E ele diz: não retire de mim o teu espírito. Ele sabia que tudo que ele era ou representava vinha de Deus. E é esse valente que Deus quer que nós sejamos. Abissai e Benaia fizeram coisas dignas dos maiores valentes, mas não receberam recompensa maior por isso, além do que já tinha recebido. Os valentes de Deus fazem tarefas do reino sem se preocupar com o tamanho das recompensas. Deus não procura pessoas que se preocupem por receber, mas que se preocupem em se doar. Afinal, Ele conhece o nosso lugar, pois Ele é fiel e justo. E nós precisamos conhecer o nosso lugar.
o nosso lugar no reino de Deus. A igreja precisa de valentes de Deus, gigantes que não se dobram a nenhum outro Deus, a nenhuma outra obra, a nenhum outro propósito, a nenhum outro desejo, enfim, que adorem a Espírito em verdade, que não negociam a salvação. Porque ser crente dentro do saleiro é fácil, ser sal dentro do saleiro é muito fácil. Quando saímos aqui das mediações da igreja, lá fora, eu preciso ser mais crente do que aqui dentro. É lá fora que as pessoas irão me enxergar da maneira que eu sou. O reino de Deus é constituído de lutadores, com sede de vitória, com vontade de fazer o melhor, obstinados pela obra de Deus. Deus não nos chamou para sermos um sucesso. Tem gente que passa, irmão, o culto todinho sem dar um glória a Deus. Quando pega o microfone, ele quer arrancar pica-pau do louco, ele quer que a igreja está cambalhota, ele quer que aconteça o renovo, ele quer que o Pentecoste venha e desça sobre a igreja. Mas ele não contribuiu durante o culto. Irmão, que palavra dura para concluir. Os heróis da fé não são muitas apenas os que estão em lugar de destaque, como púlpitos, tribuna de honra ou pregando na TV. Essas pessoas, os heróis, os valentes de Deus, estão nos hospitais, estão nos campos missionários, muitos deles lá na janela 1040, lá onde o islamismo é difundido, onde simplesmente o fato de você portar uma Bíblia dessa é digno de morte. Os heróis estão por lá. Como lá em Nampula, onde nós temos uma congregação, onde as pessoas temem a Satanás muito mais do que como nós tememos a Deus. Nos lugares onde ninguém quer estar, lá estão os valentes. Sabe? Nas cadeias, nas bocas de fumo, não para comprar droga, mas para falar de Jesus com autoridade. Nos pontos de prostituição, falando para as prostitutas, os homossexuais, porque ali existe uma alma. Os valentes vão para esses lugares. Os valentes não ficam no seu lugar de conforto, eles vão para a zona de conflito. Os valentes vão para as ruas, acolher as pessoas em situação de rua. Os valentes de Deus são homens e mulheres, dos quais o mundo não era digno. Hebreus 11:38. Amém? Que Deus em Cristo possa abençoar a igreja. Que Deus em Cristo possa abençoar. Eu quero chamar aqui todos os valentes, os homens aqui, porque é culto de homem. Pode, pastor? Amém? Todos os homens aqui na frente para a gente orar. E eu vou estar ali na frente também, quero pedir para uma varoa, mulher de Deus aqui orar. Pode ser a Aline mesmo. Ela é mulher de Deus. Você tem autoridade, você é a pastora. Amém, irmãos? Todos os homens aqui, em nome de Jesus. Só os homens. Aleluia, Deus. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé a igreja para podermos orar pelos irmãos. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai eterno, nos colocamos, Pai, diante da Tua presença, mais uma vez essa noite, Senhor, para Te agradecer, Pai, pela vida de cada um dos irmãos aqui, Jesus. Eu te peço, Senhor, que venha dar força, sabedoria, Senhor,
ânimo e vigor, Senhor, para cada um deles, Senhor, para que eles possam conduzir as suas casas, Pai, conduzir, Senhor, a nossa igreja, Pai. Venha dar força e sabedoria cada dia mais e mais para cada um, Jesus. E desde já te agradecemos. Amém. Amém. Já estou terminando aqui. Agradecer aqui pela oportunidade. Deus, o nosso pastor Bruno, que tive a honra de trabalhar com ele alguns períodos da minha vida. Trabalhamos juntos. Agradecer aqui pela vida da minha